Quantas empresas o senhor viu já nascer dentro de uma feira? São muitas, né? Muitas. E principalmente as agências, hoje elas entendem isso. Quando elas querem captar um cliente, ela vai para impressão. Vocês entendem esse mercado, vocês cuidam desta comunidade e a comunidade cresce através das feiras. 3, 4 vezes por ano, a gente ir para o exterior para procurar novas marcas e trazer realmente novos expositores. Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio no centro do palco, aqui direto do Expo Center Norte, onde todas as sextas-feiras nós soltamos os nossos vídeos. Toda sexta-feira um vídeo novo, uma conversa nova, um bate-papo novo com pessoas que são amigas, conhecidas, para clientes, enfim, as pessoas que nós gostamos de conversar todas as sextas-feiras. Hoje é um dia especial para nós, estou aqui de novo com a Cláudia, nossa fiel companheira que nos acompanha desde o primeiro episódio. Mais uma vez juntos, Paulo. Bem-vinda, Cláudia. E uma família, vamos chamar assim, que trabalha unida já há bastante tempo, desenvolvendo as suas atividades de feira, que eu aprendi a conhecer há 12 anos atrás, já passou o tempo. Sou Ismael, Sandra, sejam muito bem-vindos ao Centro do Palco. Nós estamos aqui para bater um papo, descobrir um pouco mais de vocês. E que bom que a gente está junto e podemos conversar um pouquinho mais, saber um pouco mais de cada um de vocês aqui. Bem-vindos. Muito obrigado. Né? Cláudia, você quer começar? Você fica à vontade. Eu quero começar, porque eu também estou muito feliz em recebê-los, né? A gente aqui conseguiu trazer seu Ismael, né, Sandra? Com a ajuda da Sandra, então a gente está muito feliz. E a gente quer saber um pouco de como começou toda essa história lá atrás. O Paulo falou que já conhece vocês há 12 anos, eu conheço há 10, mas na verdade vocês estão aqui desde 1995. Ou seja, o Expo Center Norte foi inaugurado em 93 e vocês estão em 95. Mas antes de chegar nessa data, como que vocês entraram nesse mercado? Quem pode começar contando a história pra gente? Seu Ismael, Sandra? Entrei nesse mercado quando vim para São Paulo, praticamente, para estudar. A gente eu sou de Itu, e em Itu a gente não tinha faculdades em Itu. A faculdade que tinha era uma faculdade de Ciências e Letras, Filosofia, Ciências e Letras. E eu gostaria de fazer física. Então, em 69, eu vim embora para São Paulo para fazer física, para estudar. Mas o senhor nasceu em Itu? Eu nasci em Itu. Olha que história bonita. Então, nós estávamos falando aqui um pouquinho antes de gravar, que, na verdade, o seu Ismael, que nós o conhecemos há tempos, eu não sabia disso, mas que falou que o nono veio para cá em 1800 e bolinha. Pelos 1880, acredito eu. E veio na época onde nós estávamos saindo, o Brasil saía, entrava com a Lei Áurea, saía a escravidão, né? Saía a escravatura e vinham os imigrantes para substituir. Cobrir, né? E a gente viu isso em novela, retratada na Rede Globo, a gente viu isso em história. E o senhor viveu isso, na verdade, um pedaço dessa parte, né? Contaram para o senhor um pedaço dessa parte. Alguma coisa daquela época que marcou? Eu era muito criança para saber alguma coisa. Eu sou de 50, né? Tá. 51. Mas os seus pais contavam. Contavam algumas coisas, sim. Mas que vieram para cá. O que mais a gente ouvia, assim, nós viemos para cá porque a escravatura tinha acabado, certo? E não tinha mão de obra para tocar a lavoura, lavoura daqui. Então, eles vieram para isso. Na época era do café. Família Guarnelli. Era a família Guarnelli. Que veio. Que bonito. Então, e aí o senhor veio para São Paulo para estudar? Para estudar. Era o único jeito de sair de lá para pegar uma faculdade diferente. Eu vim, estudei física, certo? Na PUC. E em 69, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui procurar um cursinho, como é o normal de se fazer. E fui para o curso universitário. No curso universitário tinha uma plaquinha lá escrito assim: precisa-se de datilógrafos, né? Faz tempo, hein, seu Ismael? Faz tempo, então. Daí eu fui procurar isso daí, o que era. Conversei com o diretor, né? Ele falou assim: vamos fazer um teste? Vamos. Peguei, digitei lá, ele falou assim: você podia entrar aqui e trabalhar para fazer as nossas apostilas, né? Eu falei: tudo bem, né? Para mim foi ótimo. Eu ganhava no banco, o que eu ganhava no banco era o custo do cursinho, para você ter uma ideia. Eu não tinha dinheiro nem para pagar o apartamento que a gente tinha aqui na República, né? Então, nessa época, eu peguei e entrei lá para começar a fazer a apostila. Aí nasceu o Ismael na área gráfica. Olha isso! Né? Nossa, desde os primórdios da datilografia. Desde os primórdios da datilografia. E você fazia apostilas, então? Eu fiz apostila quase a vida toda minha.
Que loucura. Porque depois eu fui para a faculdade, saí do cursinho, fazia apostila para os professores. Foi crescendo esse negócio de fazer apostila. Foi crescendo assim, sozinho, mas eu pegava apostilas na PUC, do direito da PUC, pegava no departamento de física, de matemática. Virou o menino das apostilas. Sempre fazia as apostilas. Não era o menino das apostilas, mas eu fazia bastante apostilas. Que interessante. Daí a gente veio à era digital. Em 80, eu fundei uma revista, se chamava Papel e Embalagem. Certo? E essa revista falava bastante de embalagem, mas falava da confecção da embalagem, ou seja, a pré-impressão. Então, nós sempre fomos ligados, de alguma forma, ao digital. Aquele tempo ainda não tinha tanto digital, mas logo surgiram os scanners, que já usava a eletrônica para fazer as imagens, né? Então, a minha revista falava sobre isso. A minha revista durou até 90. Em 90, eu desisti dessa revista e montei a Desktop, que era uma outra revista. Só que a Desktop era para digital. Naquela época, o digital estava começando a aparecer no mercado. Década de 90, sim. Porque, na verdade, a revolução foi ali em 86, 87, sim, quando a Apple lançou os pequenos. Eu lembro que eu tinha em casa, na verdade não, eu lembro no escritório, eu trabalhava no hotel no Hotel Hilton, e eu vi a primeira vez um computador de fósforo verde, aquele teclado maravilhoso. Grandão, aquela coisa, não é um Solution alguma coisa. Acho que é a década de 80 e pouquinho, 84. Exatamente. Então, aí eu comecei a trabalhar mais ligado ao mercado, tudo, e fui mexendo com as coisas. Eu sempre tive um DNA de instrutor, de alguma coisa assim. Eu sempre gostei de fazer cursos, de dar cursos, alguma coisa assim. A Vívia é professora, então já está também no sangue das crianças, por isso que nasceu Sandra, Alexandre, Patrícia, né? Todo mundo trabalhando. Todo mundo gostava de dar aula, de fazer alguma coisa. Em 90, nós fomos assistir uma palestra, não uma palestra, mas uma apresentação do Photoshop, que estava surgindo. Naquele tempo ainda acho que nem chamava Photoshop, chamava PhotoPaint. Não é do seu tempo. Né? Então, nós fomos assistir uma palestra. Conversamos com o palestrante se ele não queria vir para o Brasil para dar cursos aqui. E trouxemos esses palestrantes. Eles eram mexicanos, mas que trabalhavam diretamente com a Adobe. E a Adobe facilitou isso para a gente. Essa foi o começo das nossas feiras, vamos por assim, fazendo os congressos, não os congressos, mas os cursos. Então, a gente montava cursos 2, 3 vezes por ano e trazia pessoas de fora para vir falar, porque aqui não tinha ainda, ninguém ainda tinha. Aquele tempo você falava de um monitor, não é como hoje que você tem um monitor que já vem quase calibrado, não que não precisa sim, certo? Mas naquele tempo não, naquele tempo os monitores que existiam, além de serem caríssimos, eles precisavam realmente de uma calibração melhor. Então, isso a gente ensinava. Era o início da densitometria, tudo. A história que a gente falava assim, o que você vê na tela, você tem que ver na impressão. E para fazer isso naquela época era muito confuso. A gente fazia as coisas e saía de um jeito, né, Sandra? Você imprimia vermelho, saía laranja, né? Você achava que aí surgiram as provas, né? Não, tem que mandar a prova para a gráfica para poder acompanhar. Mas assim, para a gente não perder o fio aqui, acho que a gente fez um bom pulo aqui, uma boa história, né? O senhor começa querendo fazer faculdade aqui em São Paulo, veio para estudar na PUC, aí faz a apostila e a apostila começa a ser o seu negócio, que leva o senhor para adiante. Em algum momento vieram os filhos. Quando eles vieram, já tinha as revistas? Já existiam as revistas? Já existiam as revistas. Você já nasceu, então, já nasceu mundo? Com isso. Já. Depois quem virou digitadora fui eu. Então, agora vamos lá, vamos mudar aqui para a Sandra. Eu quero saber também. Agora a gente fica curioso para entender, porque aí você, de pequena, na sua casa, eu acho que a brincadeira era carimbo, né? Então, porque sem dúvida. Clichê era uma coisa que você sabia o que era fácil desde pequenininha, né? Como é que foi, então? Como é que você veio para isso? Lógico, você já nasce nesse mundo,
você e seus irmãos, e como é que vocês evoluíram para onde vocês estão hoje? Você não pensou em fazer faculdade, seguir outra vida? Como é que foi essa trajetória da Sandra? Então, a Sandra, faculdade foi para Relações Públicas. Então, a minha formação é Relações Públicas. Mas já na faculdade, Relações Públicas, naquele tempo, não tinha uma posição dentro das empresas. Não havia esse entendimento. Não existe uma vaga, né? Não, absolutamente. Como se fala hoje, não tinha um head. Não tinha, não tinha. Então, nós tínhamos algumas opções. Uma que abraçava relações públicas era marketing político. Tá. Tanto que eu fiz... Para fazer um lobby, relacionamento. Exatamente, né? Alguma coisa em hospital ou somente grandes corporações. Sim. Como 3M, uma Bosch, que eu estudei em Campinas. Tá. Então, e o restante, todo mundo ficava muito solto. A gente não tinha muito para onde ir. E a grade da PUC, ela foi forçando cada vez mais eventos. Então, desde o primeiro ano, a gente já aprendia tipologias. Então, assim, os nossos trabalhos de faculdade era, não, vocês vão fazer o lançamento de um livro aqui dentro. Vocês vão fazer uma mini exposição. Os projetos eram todos voltados a eventos. Na faculdade de Relações Públicas. Olha só. Eu não lembro quem foi, agora eu vou lembrar, que falou exatamente isso, que foi fazer uma faculdade no intuito, vou lembrar, você vai lembrar, no intuito de buscar... a Thaís da Becasa, que a gente acabou de conversar, que ela foi fazer faculdade de... Não vou lembrar o que foi. Ela vai fazer faculdade hotelaria, de turismo com ênfase em eventos. Isso existe. E aí não... E agora você vai lá em Relações Públicas, você tinha evento, Isso, então. E eu entrei na faculdade em 91. E era fortíssimo. Olha então, isso. tanto que me remeteu muito. Quando eu fiz pós em eventos, eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu fiz tudo isso na minha faculdade. E eu fiz. Aquilo que o Senac trouxe depois, né, numa pós-graduação, a gente tinha como base totalmente. E nessa época você não trabalhava ainda com seu pai? Já sempre trabalhava direto ou indiretamente. Você botou eles para trabalhar logo cedo? Claro. Logo cedo. Exploração de menor. Então, atendia telefone, obviamente, né? Ele já participava de feira como expositor. E eu queria ir pra feira, só que eu não tinha idade pra ir pra feira. Aí minha mãe passava uma maquiagem, falando, não vou passar uma maquiagem, colocar uma um pouco mais adulta. Pra você ficar um pouco... Pra mim poder ir pra feira. Entrar como visitante. Pra poder tentar entrar e ficar no stand. Então, é assim, aquilo já virou meu mundo. E gostou desde o começo? Muito, muito. Qual a primeira feira que você lembra que você participou, Sandra? O D, uma de alimento, FISPAL. Acho que era FISPAL. Nesse tempo a gente era porque ele ainda tinha papel em embalagem e ele era expositor. Na FISPAL. Eu só começa então sendo expositor. Comecei sendo expositor por causa da revista, porque a revista falava de embalagens. Então você ia nessas feiras, tipo FISPAL, né? FENIT não teve. É isso mesmo, FISPAL. Interessante, né? Na verdade, o senhor é o exemplo, na verdade, vivo daquilo que eu aprendi quando vim para cá. Que as feiras nasceram, a maioria delas nasceram da edição, né? Da editora gráfica. Isso. Não é à toa que as principais empresas de feira do mundo são, na sua origem, são editoras gráficas, né? Porque elas nascem aí. É isso, né? Super legal essa história. É bacana. Você faz realmente essa ponte com isso. E também a evolução, né? Porque você vê, com a gente foi assim e a história mostra isso. Sim. Que nós começamos fazendo cursos. Esses cursos viraram congressos. Que de repente começaram a ver as exposições. Perfeito, né? Claro. Agora, você citou o D. Desculpa, só para não perder. Você citou o D. Você lembra de UD? Eu lembro de UD. O que você fez na UD que te lembra da UD? Eu lembro, primeira coisa que eu lembro da entrada, porque eu era... Jovenzinha. Era. E tudo era muito colorido. Sim. E tudo chamava muita atenção pra gente querer mexer. Sim, né? Muitos produtos expondo, né? Muitos. Muita coisa. E eu, obviamente, né? Eu lembro que teve um show do Balão Mágico numa abertura da UD. Aquilo... Né? Eu não sei o objetivo deles terem colocado. Levar as famílias. Com certeza. Mas famílias, né? aí começou a me chamar a Essa atenção. abertura foi mais ou menos em 80...
83, 84. Porque você lembra, porque você foi no show do Balão Mágico. Não é isso. Olha Pode como ser. olha como é que é a vida. Não, a vida é maluca, né? Porque nessa época eu trabalhava na J. Walter Thompson e eu fiquei emprestado para uma agência chamada Fascination, cujo dono era o Orival Pessini, vulgo Fofão. Ai, não. Ele era o que Sério? fazia o Fofão. Olha isso. E a Simone, o Jairzinho e o viviam no escritório. Eu era novinho, eu tinha 18 anos. E eu acabei indo, sim, na UD nesse show, porque eu fui levá-los, de alguma forma, no ônibus. Olha E só, olha, legal. você desenterrou uma história que eu nunca tinha contado antes. Porque foi um momento diferente. Mas, enfim, vamos voltar. A UD, Não, mas assim é fascinante, né? esse mundo da feira é fascinante. É. Essa que é a ideia. Aí a UD era uma feira de utilidades Sim. domésticas. E acho que o senhor vai lembrar ela com muito mais ênfase do que nós aqui. Mas era uma feira que lotava. Muito grande. Muito grande, né? Muito. E tratava dos lançamentos, né? Tinham grandes eventos naquela época, eram bem focados, né? Sim. Mas era, eu acho que eu me lembro, a Fenite, o D, a Feira do Automóvel. Salão né? automóvel, né? Então, Indiscutível sempre- mesmo. Exatamente. Então, Eram feiras que... E como é que surgiu a ideia de fazer a primeira... Bom, eu estou aqui tomando espaço e levando aqui. Não, eu só Estou tenho uma empolgado com a curiosidade. história. Eu percebi, Paulo, eu percebi, tem uma curiosidade. Quando o senhor fez a faculdade em São Paulo, depois o senhor voltou para Itu ou o senhor continuou fazendo negócio aqui em São Paulo? Como que foi isso? Isso eu fiquei curiosa. eu morei em São Paulo 20 anos. Então, eu terminei a faculdade e ou ia dar aula em algum lugar, porque emprego como físico você não tem. É muito difícil ter. Naquela época, mais ainda, né? A gente não tinha isso. E daí, então, eu já continuei fazendo apostilas e foi indo. Daí que foi evoluindo para a revista Papel e Embalagem, depois a revista Desktop. Daí o primeiro evento grande que nós fizemos, grande porque foi um congresso que a gente fez em 91, foi o Color Publishing. Esse foi a primeira vez que nós fizemos alguma coisa, que era um congresso decente, com uma feirinha do lado. E que o senhor organizava Isso. junto com a família já. Junto com a Isso. família. Senhor Ismael, como o senhor organizou essa primeira feira? Foi só o senhor e a Vivian ou os filhos já estavam junto? Que estrutura que tinha nessa época? Como que era fazer feira nessa época? Era o Ismael e Vivian. Não tinha jeito. A Vivian corria comigo para todos os lados. Né? As crianças estavam começando a entrar nesse negócio. Em 91, eles eram novos ainda. Uhum. Mas dependia deles um monte de coisa, controles. Ali. Como, por exemplo, alguém aqui já separou correspondência por CEP? Putz, Essa era a já, minha Nossa. função. já fiz isso. Entendeu? Então, eu etiquetava todas as malas diretas, E e eram separava- muitas. Depois a gente tinha que separar por CEP, por isso que todo mundo recebia a propaganda da feira, né? Aham. Direitinho. Olha que orgulho, né? Muito. O Color Publishing nós fizemos a primeira, segunda e terceira edições no Rebouças. A gente usava... O Rebouças não era reformado desse jeito, ela tinha um salão nobre. Tá. Cabiam acho que uns 10, 12 estandes de 9 metros quadrados cada um. E a gente fazia lá. A feirinha acontecia no intervalo do congresso que a gente usava. Eram 3 dias, certo? Nesses congressos a gente já trazia gente de fora também para poder palestrar, para poder ensinar. Então foi aí que começou. Né? Então foi o Color Publishing. E o Color Publishing foi crescendo. O Rebouças não comportava mais. E daí nós procuramos aqui o Center Norte. E o Center Norte tinha o pavilhão branco, que era um corredor. É. Que loucura isso. Não sei se você se lembra Não, disso, eu não- mas eu um não dia vejo. choveu, era uma desgraça aqui. É assim, eu não lembro, mas eu tenho as imagens, né? Eu vejo e falo, como é que alguém pode um dia imaginar fazer? Porque era o azul de um lado, o vermelho do outro, e aí era a interligação, Era entre interligação. um e o outro. Isso, era o Chamou-se de branco. de branco. E sabe por que virou branco? Não tem ideia. Porque era uma tenda branca. Ah, Era mesmo, era Só uma por tenda. isso, que era uma tenda branca. Que era o vermelho, porque era o vermelho, o azul, porque era azul, porque eram as cores do Center Norte. Ninguém imaginou fazer branco ou verde. Era vermelho e azul, eram as cores do Center Norte.
E aí, aquela interligação era branca, porque era uma tenda até então. Foi ali que nós usamos e montamos o primeiro Color Publishing. Agora, o senhor foi muito corajoso, vamos dizer assim, desbravador. Foi. Porque aquilo era uma loucura, né? Então, eu acho que o Sérgio incentivou muito a gente a fazer isso. O Sérgio incentivou muita gente a fazer muitas coisas e alguns entenderam que era um caminho bacana, outros acho que não, mas quem entendeu, por incrível que pareça, estão aqui até hoje. Vocês são provas disso. E vocês fizeram essa feira no Pavilhão Branco. Foi. E ela foi um sucesso de alguma forma, porque... De alguma forma foi, certo? Mesmo na desgraça que não, foi... Não tinha nada naquela época aqui no Brasil que falasse sobre isso. É verdade. Então vinha pessoal, inclusive da América do Sul, veio gente, tudo. Era um negócio interessante que foi. Que legal. Uau, foi pioneiro, foi pioneiro. E essa área gráfica, ela foi uma área muito importante ela continua sendo, e ela se reinventou, na verdade, mas ela foi muito importante para o desenvolvimento até mesmo da tecnologia, né? Não existe, o Photoshop era um software que nasce nessa época, assim como o CorelDRAW também, e até hoje ele faz parte do desenvolvimento de tudo aquilo que a gente vê sobre audiovisual, né? Não, são poucos os programas que superam os dois, né? Eu acho que não tem, que supera mesmo, não tem. Não tem, né? Não, eu uso direto nas gráficas, aí nas agências de propaganda, certo? Nós fizemos depois que nós saímos do Color Publishing, que o Color Publishing foi vendido. Chegou uma época, a VNU veio em cima da gente, que ela fazia a Visual Communications na Europa. Nossa, VNU. Miller Freeman. Nós ficamos intimidados, na verdade, né? Exatamente, porque eu lembro até hoje que o Ioris, que se tornou nosso amigo depois, Sim. ele foi conversar com a gente, estava o Ismael, a Vivian e os filhos, né? Certo. E ele chegou lá claramente, falou assim, olha, eu vim aqui, certo, para comprar a sua feira. É o holandês mais brasileiro que eu conheci até hoje. E eu falei para ele, pô, nós não estamos vendendo a feira, né? Sim. Daí ele falou para a gente assim, olha, então é o seguinte, se você não vender a feira para mim, eu vou trazer a Visual Communication para o Brasil. E certo? A sua feira vai acabar. E vai em cima. Olha. Nossa, aquilo foi assim, um negócio maluco. No final, daquela noite, a gente conversou, ou a gente aceita, ou a gente vai perder tudo, né? Quer dizer, a gente não tinha noção do poder que a gente tinha na mão. Sim, não. sim. E, na verdade, a gente não ia perder, porque a feira dele, ele não conseguiu implantar essa feira no Brasil. Sim. Então, a gente ia continuar da mesma forma, mas a gente era muito novo. Dá para entender. Dá para entender, porque eu acho que qualquer um na posição de vocês teria sentido naquele momento, sem grandes conhecimentos, né? Você não tinha informação compartilhada como ela é hoje para saber o que ia acontecer e nem bola de cristal, né? Uhum. Então, e foi um negócio interessante que ele comprou não o Color Publishing, ele comprou a feira que a gente tinha. E ele não quis o nome. Ele falou assim, o nome para mim não interessa. Ele não queria a estrutura, os expositores, exatamente. A visitação, a data, era isso que ele queria. Ele não queria alguém que tivesse com ele no mercado junto. Sim. Ele comprou vocês também. Ele comprou a gente. Daí ele falou assim, se vocês quiserem continuar fazendo o congresso dentro da minha feira, você pode fazer. E nós continuamos. Nós fizemos, acho que mais de 2 anos. Eles não duraram muito depois no Brasil. Então, ficamos com eles fazendo isso daí. Saindo disso, o Color Publishing foi montado dentro do Condex. Era um negócio maluco, Condex. né? Lembra do Condex? Sim, mas que eu estou tentando juntar aqui a relação. Como? Era uma Foi feira de informática. de informática. Sim. Por ser uma feira de informática, o Conseguiu Color Publishing receber dentro conseguiu da receber. Ou seja, Porque a gente trabalhava pré-impressão, né? Que usava toda a tecnologia. o que eu acabei de falar, então Exatamente, faz sentido, claro né? que faz. Ou seja, a evolução É. chegar no mundo digital teve uma passagem muito significativa pelo mundo físico da impressão gráfica, né? Sem dúvida. Então, E eu tenho aqui uma curiosidade também sobre como é trabalhar numa empresa familiar, né? Então, uma coisa é a Sandra que escolheu um caminho, né? Uma trajetória, né, Sandra? Sim. Que era relações públicas, e aí você tinha um caminho e um sonho, mas você foi ajudar o seu pai e a sua mãe. Uhum. Como que você ficou
como que você não saiu da empresa familiar e como que você não seguiu no Relações Públicas. Conta um pouco pra gente como que você ajudou e como que se conformou a família sendo promotor. Porque por mais que eu sempre trabalhei com eles, eu sempre pedi que eu tivesse a minha identidade procurando dentro do setor de eventos outras áreas que eu pudesse gostar. Você não queria ficar restrita só naquele... Não. Então Só aconteceu. Só separando o CEP, né? Exatamente. Então aconteceu. Mesmo trabalhando com eles, eu organizei formaturas, eu organizei festa infantil, eu fui ajudava uma amiga que fazia casamento. Eu fui entender dentro do mundo dos eventos quais os caminhos que você quais poderia os caminhos ter, né? que eu podia trilhar. Você foi fazendo mas de qualquer paralelo. maneira você curtiu evento. Muito, muito. Você falou uma coisa de tipografia, depois a gente vai voltar nisso. Mas aí, vamos lá, você foi fazer formatura, foi entender... Fui entender tudo. E nada brilhou meus olhos, na verdade, o corporativo. É o lugar. Te É o lugar chamava. da Sandra. Sim, é o meu lugar. E mais ainda, quando eu teve a oportunidade de começar a entrar dentro de pavilhão, aí eu entendi plenamente. E eu entendi que meu lugar era bastidor. Bacana. Porque ainda tem os seus irmãos. Como que os Sim. seus irmãos entraram e como que vocês se dividiram? Porque hoje você está responsável, né? Você dirige a parte de operações, Sim. você tem o Alexandre que é a parte comercial e a Exatamente. Patrícia que é o financeiro. Ou seja, deu tudo certo. Então quem Deu olha hoje tudo fala, é certo. perfeito. Mas como que vocês chegaram nessa organização? E aproveita e conta quantas feiras hoje vocês fazem, o que é a atividade do que vocês fazem o ano todo. Tá joia. Realmente tudo foi uma evolução, né? O Alexandre ainda era ele passou muito tempo na nossa empresa, sendo um especialista em Photoshop. Ele sempre foi muito conhecido, nacional e internacionalmente com isso. Olha. E chegou uma hora que as feiras começaram a tomar uma certa proporção e ele não participava tanto assim, né? Porque a gente tinha um congresso de Photoshop, ele era um consultor, ainda, Ele era né? o técnico. Exímio, sabe? Muito procurado. Só O que chegou num momento especialista. que a gente precisava estruturar e crescer. E ele sempre teve um perfil gerencial, assim, de olho para o futuro, muito forte. Ele Que é legal. muito bom nisso, né? E foi quando nós encostamos, olha, e aí, que tal começar a olhar, né? Para isso, como Para certo... isso junto com a gente. Ele sempre estava ali presente, mas com outro foco, né? E ele foi trazendo. A Patrícia, ela trabalhou bastante tempo, ela também trabalhava como consultora em diagramação, mas usando InDesign, outros tipos de aplicativo. Ou seja, saiu todo mundo à sua origem, né? Cada um ia se Impressionante. arrumando um lugarzinho. pra ele, Impressionante né? isso. Influência. Totalmente influência. Ele conseguiu ir juntando e trazendo a gente. Com jeitinho, assim, e assim, bonzinho. cada um da sua É, forma, o né? F Matando ficou aquela meio- coisa de. Eu Oi? falei o bonzinho, ela Mais ou menos. Porque família é complicado, né? Você colocar até onde vai a família. Na verdade, Sim. a gente tenta, mas nós não conseguimos, gente. Eu acho que são 30 anos trabalhando juntos e 30 anos a mesma conversa. Não, a gente precisa separar a família. Não separa nada. no final não separa, né, Não, Sandra? não separa. Essas coisas... Eu não separo. Sempre Você já levo pra desistiu casa. de tentar? Queremos achei- saber, seu Ismael, o senhor Eu acho que conseguiu? ficou melhor quando eles descobriram que 6 horas você pode fechar e daí vai tomar cerveja um na casa do outro, beber um vinho, coisa assim, Sim. certo? Diminuiu muito a conversa fora da empresa. Isso é verdade. Agora, a empresa realmente, a empresa eles tentam, eles conversam, certo? Hoje a gente está lá porque a gente está vivo e gosta daquilo, mas a empresa pois deles é eles que tomam as decisões e a gente respeita as decisões deles. Quais feiras? Quantas feiras? Quantos eventos Tá, vocês Hoje. produzem hoje? hoje nós temos a Expo Print e a Fespa, são as duas feiras. Durante o ano, eu também organizo alguns eventos para terceiros, Uhum. então nós não paramos na feira. Então eu tenho produção de stand para a empresa internacional que vem para cá, eu dou assessoria, nós fazemos isso. Nós também fazemos congressos na área gráfica. Então a gente tem essa premissa também
como nós somos da área gráfica... É que você nós somos... conhece a comunidade. Vocês E fazem aí, acho parte que dela, isso, né? eu acho que aí está o segredo do negócio que vocês hoje fazem. Né? Sem dúvida. Nós entendemos que o nosso DNA é gráfico. Hoje nós temos uma excelência, obviamente, de organização, de produção de eventos. Mas quando a gente junta esses dois mundos, eu acho que nós conseguimos levar para os nossos clientes e para o público em geral interessado em gráfica o que há de melhor, porque nós respiramos. Então, a APS, ela não fica numa organização de eventos, tá? Nós fluímos mais. Então, hoje, se eu puder caracterizar, a APS é uma empresa de marketing de eventos, porque a gente vai desde o conteúdo. Então, eu não tenho só o planejamento dessa feira específica. Eu faço todo o pensamento de marketing da feira. Ele não é terceirizado, ele é interno. A nossa assessoria de imprensa é toda focada na gráfica. Entendi. Entendeu? Então, tudo que gira lá dentro, o pensamento é o gráfico do início ao fim. Então, a gente vive esse mercado. E tem alguns segmentos da feira que, para mim, eles são especiais, eu vou falar por mim, Claro. e são curiosos. Para mim, tem um que é mais curioso de todos, que é a sublimação. Para quem está nos ouvindo, seu Ismael, o que é a sublimação? Não foi para a pessoa certa que você perguntou isso. Pergunta para a Sandra? Mesmo para a Sandra é difícil. Eu acho que o Alexandre responderia melhor essa. Mas porque a sublimação nada mais é do que você... É uma transferência, é uma né? transferência. Para a gente falar em Exatamente. termos bem leigos, Isso. é um transfer. É um transfer. O antigo e famoso Isso transfer. mesmo. Que eu, quando eu era mais menorzinho, a gente fez uma tela uma vez para colocar a tinta em cima e puxar com aquele rodinho de borracha. Isso. Aquilo já era um silk screen. Aquilo é o silk screen. Depois Isso, dali, o que aconteceu? Vieram papéis impressos Isso, que você botava no fazia ferro de passar roupa e Isso. transferia. São as térmicas, né? transferia. Isso Aí veio a mesmo. máquina de prensar que você transferia. Exatamente. E isso é um pouco da sublimação. É um Sim. pouco da história dessa sublimação. Rudimentarmente Aham. Mas falando. é isso mesmo. Bacana. Mas isso existe até hoje. Existe. Isso, e é uma área até considerável dentro da feira, que Sim. ela acaba ocupando essa área da sublimação. E muitos falavam que isso ia acabar em algum momento. E não acaba. Algum motivo? Você sente a necessidade disso daqui. Pronto. Entende? Exatamente. Você precisa Isso é uma disso. sublimação. É uma sublimação. E a cada vez Né? mais... A caneca é uma sublimação. Essa história de É. colocar a logomarca é uma sublimação. Então, nós fomos muito metralhados com o digital. Ai, o digital vai matar a impressão. Ai, o digital vai acabar com isso. Por um tempo, ele deu uma sobreposição. Sim. Porém, há um entendimento de mercado muito forte. E principalmente as agências, hoje, elas entendem isso. Quando elas querem captar um cliente, ela vai para impressão. Seja pela sublimação, seja para impressos rápidos. Entendeu? Mas é isso que eu acho que faz a diferença da Faz. feira de vocês. Vocês entendem esse mercado. A gente já conversou sobre isso em algum momento. Vocês entendem esse mercado. Vocês cuidam desta comunidade. Com certeza. E a comunidade cresce através das feiras. Quantas empresas o senhor viu já nascer dentro de uma feira? Algumas, creio eu. Eu acho que bastante, não são algumas, não. Dentro São da muitas, feira. né? Muitas. Que eram gente. pequenininhas. Isso. Que eram quase que eu mesmo faço eu sozinho. Um espacinho me ajuda, Na sou sublimação Ismael. E mais ou mesmo menos você isso. vê isso daí, certo? E outras empresas cresceram, sendo adesivação representadas. também, né? Adesivação. Hoje a adesivação é um campo Impressionante. muito bom. Diríamos que tem algumas empresas que dependem das feiras. Claro, todas Sem elas dúvida. ali dependem das feiras. E Que é outra ali que tem a coisa. novidade, é ali que tem a rapidez de fazer as coisas. Isso é feira, né? Isso é Feira é feira, trazer é. esse lugar, né? E esse mercado, o gráfico, o mercado de impressão em si, principalmente o da FESPA, ele é muito feito de famílias. Entendeu? Verdade, é um negócio familiar. É um né? negócio muito familiar. Tanto é que a gente recebe
casais. E muitos. É o primeiro negócio de muita gente? Muitos. Porque muita gente, principalmente, vamos pensar em pandemia? Sim. Você acredita que muita gente, até por uma demanda de eventos, que ele tinha que se comunicar, né, com o público que estava em casa e não só ali com a transmissão online, ele tinha que mandar alguma coisa palpável. Cresceu muito a empresa de brinde, que começou a comprar caneca, começou a fazer brindezinho, as sweat bags, entendeu? Para mandar, para que nós, produtores de eventos, mandássemos para os nossos clientes em casa, para que eles se Entendi. sentissem parte. E Aumentou aí surgiu uma grande demanda. muito. Surgiu. E eu também tenho uma curiosidade em relação às marcas, porque vocês são uma empresa familiar e escolheram trabalhar com marcas internacionais das feiras. Como que foi isso, seu Ismael? Como que você foi buscar parceria internacional? Quanto que uma marca internacional te ajuda a trazer negócios internacionais? Como que funciona isso? Bom, a maioria das marcas hoje estão no Brasil, certo? Então a gente acaba conhecendo essas marcas aqui, mas nós viajamos muito para fora. A gente é muito comum 3, 4 vezes por ano a gente ir para o exterior para procurar novas marcas e trazer realmente novos expositores. Dessa vez na FESPA nós tivemos muita gente de fora, além das marcas representadas aqui no Brasil. E a própria marca FESPA e Expo Print são marcas reconhecidas internacionalmente, não é São. verdade? A FESPA é uma marca internacional porque ela faz feiras no mundo todo, certo? Ela tem 8, 9 feiras espalhadas pelo mundo. A próxima deles agora é Berlim, certo? E depois a outra acho que vai ser Barcelona. Então ele está sempre correndo. A Expo Print já é uma marca nacional, mas ela foi feita dos representantes que representavam equipamentos gráficos importados. Ali que nasceu a Expo Print. No caso desse mercado internacional, quais feiras que vocês visitam que poderia ser uma dica para a gente também buscar em algum momento? Então, a gente costuma muito ir para a Drupa, Interpark, K, certo? Agora, começando a ir para o mercado chinês, a China Print, que tem... China Print está sendo agora, né? Tá, exatamente. Como é que é o nome da cidade? É Beijing, China Print? Eu acho que ela está lá em... É porque ela está acontecendo nesse momento. Agora nós Tá. estamos aqui no finalzinho de março Uhum. e ela está rolando nesse momento. No comecinho de abril ela está acontecendo Isso. agora. Então, essas feiras do Mestre do Seldorf, que a gente vai bastante. Tá. Agora tem ido em feiras de tecidos, tipo a ITMA, essa última que aconteceu agora, que é o Mestre do Seldorf que faz, certo? Em Paris. Acho que é Passion, alguma coisa assim. O mercado chinês. Como é que o senhor enxerga o mercado chinês? É um mercado em evolução, na minha opinião. Eu sempre brinco com o pessoal falando assim, quando eu era criança, a gente tinha os radinhos japoneses, que não é do seu tempo, mas do meu tempo, e a gente fala, não, essa porcaria de rádio japonês aí não serve para nada. Hoje eu vejo a tecnologia que tem o Japão hoje. A China é o mesmo caminho. Ontem todo mundo fala, não, mas máquina chinesa não presta. Presta sim, hoje são máquinas excelentes, tem máquinas muito boas. A China mudou nos últimos 30 anos de uma forma substancial. Mas tem serventia a partir do momento que ele tem um representante que consegue dar uma assistência técnica. Mas você sente, Sandra, que existe uma certa resistência à compra do produto chinês? Não Não mais, né? Não existe mais. Isso já ficou para o passado. Eu mesmo tenho um carro chinês feliz da minha vida. Muito feliz. 1 ano e meio de carro chinês, nem óleo eu troquei até hoje, né? Modo de falar, né? Mas é isso. Essa evolução houve também no mercado gráfico, no mercado de impressão digital, principalmente de comunicação visual. Entende? Então, não tem mais essa diferença. Existem produtos bons e existem produtos ruins. No mundo todo. Tá, mas isso não é porque é China, Sim. certo? Em todos os lugares. A gente sempre se referia a outros países aí que faziam também produtos ruins.
Eu lembro de uma parte da vida que ir na Galeria Pagé aqui em São Paulo comprar um produto chinês era risco, né? Que era a brincadeira da garantia. A garantia sou eu, né? Então, era uma coisa assim muito interessante. Mas esse mundo passou. Mas assim, indo para o dia de hoje, indo para as feiras, né? Novamente, por mais que vocês tenham um cuidado com a comunidade como vocês têm, o que falta nas feiras de hoje, hoje em dia, que vocês enxergam como uma oportunidade que poderia ser feito e por algum motivo não acontece? Falta alguma coisa? Deixamos alguma coisa de lado? Perdemos alguma coisa pelo caminho? Ou não? Estamos num caminho de retorno mesmo depois da pandemia e as coisas estão evoluindo e elas são melhores do que elas já foram? Em que lugar, em que momento nós estamos hoje nas feiras? Eu acho muito difícil montar a feira dentro do Brasil, certo? Impostos, o trabalho, arrumar profissionais nesse mercado é difícil, certo? Então, acho que o desafio está aí, é treinar melhor os profissionais que montam feiras. Eu acho que está precisando disso realmente. A gente tem o SEM, por exemplo, que treina muito bem, que Sandra pode falar melhor do que eu sobre isso daí, mas precisa de mão de obra também na feira. Isso está saiu faltando. Um pouco daquela coisa da montagem do jeito que ela é, ir para uma montagem diferente? O senhor vê mais a mão de obra ou... Eu penso assim, eu vou falar a minha perspectiva. Eu vejo que a gente não evolui em material. A montagem de uma feira continua nos mesmos moldes de 40, 50 anos. Um pouco diferente nos últimos... A última feira de vocês estava maravilhosa. Foi muito diferente. Olha, eu vi aqui um dos estandes mais bonitos que eu vi até hoje sendo montados numa feira. E não é porque vocês estão aqui, não. Eu falei isso internamente no escritório. Eu vi um dos estandes mais bonitos e que não era uma empresa de gráfico. Eu descobri que com o senhor, não sei se você vai lembrar, que é uma empresa de montagem. Não era nem Exatamente. Estava espetacular. Na verdade, ela é uma empresa de comunicação visual. Então, eu acho que ela acertou em vir para uma feira como a nossa. Você acertou muito. Ela veio para mostrar que ela pode fazer estandes dentro de feiras, certo? Com qualidade, com preço. Não, e ali, para mim, está a diferença entre ter materiais novos e, claro, que exige uma mão de obra mais qualificada para montar aquilo. Sim. Mas não é uma normalidade, que a gente ainda vive num outro lugar. E essa mão de obra, ela não existe, né? É isso que você estava falando. Ainda mais depois da pandemia, então nós perdemos muitos profissionais, né? Exatamente. Que migraram para outras áreas, foram para outros lugares. E não voltaram. E não voltaram até hoje? Não. Eu acho que muita gente não voltou mesmo. Porque, querendo ou não, né? O nosso mercado é um mercado Ele é um mercado sacrificante, né? Principalmente para quem está lá na base. Vamos lá nos montadores, entendeu? Não são todos os promotores que, tudo bem, eu vou investir, vou ligar o ar-condicionado na montagem. Não sei se é porque eu também vivo o pavilhão, eu fico no pavilhão. Eu acho de extrema importância você ter esse investimento e ligar o ar-condicionado numa montagem. Eu acho até porque não fazer. É surreal. Mas tem empresas que não fazem. Ponto. E ainda mais assim, para nós aqui, assim, nós do Center Norte, a nossa métrica é consumo de energia. Quer dizer, você não está pagando um aluguel de um equipamento. Eu acho que tem que ligar. Tem que ligar. Minha opinião, né? Tem que ligar. Mas no mínimo a ventilação. No mínimo a ventilação. Então, assim, nós primamos, né? Assim, saindo um pouco por essa parte do operacional que está lá, desde o pessoal que está no chão, que vai fazer essa construção, porque cada um faz o seu pedacinho, né? Porque a gente tem um evento maravilhoso, como nós tivemos. Então, isso é super importante, isso faz parte da gente. A gente não quer mudar nesse sentido. Sobre a especialização, né, desse pessoal mais que vai na montagem, o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança, que está desde aquele início, com certeza. A gente sofreu bastante depois da pandemia, e eu vejo também que a coisa ainda ela persiste, mas está recuperando.
Tá melhorando. Quanto a essa consciência sobre uma melhoria de estandes, com materiais que sejam mais recicláveis, mais inteligentes. Mais inteligentes, é o seguinte, Paula, minha opinião, não vem só das montadoras. O cliente ele tem que entender quem que é a estrela do negócio. Vem desde o expositor que está comprando. Exatamente. Né? Então, assim, todo esse muito uso de madeira, principalmente, né? Ele vem dessas construções megalomaníacas porque o expositor ele quer aparecer dessa forma, né? Ele não entende que ele pode fazer algo mais simples e colocar no centro o produto dele. Então, tem... Assim, é uma educação que vai girar ali, né? Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu estava voltando ontem de Indaiatuba aqui para São Paulo e Fantástico estava acontecendo e estava fazendo uma reportagem sobre capivaras. Que as capivaras é o fofinho da história agora. E aí passou uma parte que fala de Curitiba, que uma moça que trabalha na feira. Na época da pandemia, como tinha pouca gente, ela vende pastel e coxinha. Tinha pouca gente na feira livre. Então, ela fazia algumas coisas para chamar atenção. Ela começou a fazer coxinha no formato de capivara, que Curitiba tem um certo culto à capivara, e fez o pastel no formato de capivara. Alguém passou, viu, tirou foto, pôs na rede social, viralizou. E aí virou capistel. Meu Deus! Virou produto. Virou produto. Então, assim, nas coisas mais simples, quando você consegue transformar o lúdico em algo palpável, você consegue trazer referência ou visualização para a sua atividade. Não precisa ser com nada megalomaníaco. Não. Pode ser um pastel no formato de capivara. Eu estou dizendo isso porque eu fico lutando muito sobre isso já faz algum tempo, dizendo o seguinte, poxa, não é porque eu fiz aqui uma construção faraônica que eu vou ser o faraó. Isso não vai ser uma verdade. Não é porque eu levantei uma pirâmide no meio do pavilhão que eu vou virar o faraó da noite para o dia. No caso desse estande que nós estamos falando aqui, você pode até falar o nome da empresa sem nenhum problema, porque foi bacanésima. Foi a M2 que fez esse estande. Que foi o stand que mais me chamou a atenção em 12 anos que eu estou no Center Norte, de tudo que eu já vi até hoje. E não tinha nada de extraordinário. Exatamente. Era só bacana. Uhum. E essa experiência acho que a gente tem que trazer para dentro do pavilhão, né? Coisas que não precisa ser uma construção fora da estratosfera. Mas você falou tudo, é o cliente que, na verdade, pede para a agência, ou às vezes a agência, né, que manda para o cliente alguma coisa fora da casinha, né? Vocês já tiveram alguma história engraçada que foi um perrengue bacana que vocês já passaram e falam assim, hoje passou, virou engraçado, mas na época foi mais difícil de contornar? Não consigo não me recordo. Não precisa ser toda, Sandra. Não. Só um perrengue Só um chique, perrengue vai, chique. por favor. A gente sempre pergunta o perrengue sabe chique. que o seu Ismael e a Vivian passaram vários. Não teve nenhuma história que depois virou engraçado, que vocês contam até hoje em casa? Não, na verdade sempre tem alguma coisinha, né? Mas não tem nada a ver com montagem. Não, Dentro da da feira. nossa feira especificamente, nós temos, né? Tem coisas que são itens de merchandising, Tá. né? E um deles é a circulação de personagens dentro da feira, né? Abordagem de cliente, distribuição de papel, bom, enfim. Aí eu tô lá, né? Na entrada da feira, porque eu circulo, né? Então tem horas que eu viro digitadora para ver se o sistema tá funcionando bem. Só para voltar às origens, Sandra. Eu só adoro, pra mas é isso. verdade. Então eu gosto de ir passeando e fazendo um pouquinho de cada coisa que eles fazem. Você é da opinião que saber fazer é saber mandar? Sem dúvida. Eu sou. Tá bom. Agora volta lá para sua Tá história. bom. Então tá lá. Então, nesse momento, estou eu substituindo Uhum. o pessoal do leitor de código de barra lá na entrada. Então, Você tá lá de... eu fico lá. Marcando. Então, eu vou lá e marco, né? E aproveito, falo boas-vindas, converso com as pessoas, elas vão entrando, né? De repente, vem uma águia na minha direção. Meu Deus. Eu falei, uma águia? Gente, eu não recebi nenhum comunicado, porque sou eu que fico atenta Que a vai isso, existir né? uma águia. Vai O senhor ter autorizou, uma águia o senhor entrando autorizou a na águia, hein? feira, né? Meu Deus. Ninguém é. sabia disso. Ninguém sabia. Não, Ninguém ela sa- não falou sobre isso. Bom, de repente a águia está entrando na feira.
eu simplesmente largo o negócio. Mas peraí, mas era uma águia Uma águia mesmo? Era uma voando? águia desses. Não, era uma Não. águia de. Era um personagem. Era um personagem, isso mesmo. bacana. Desculpa. Eu achei que colocaram uma pessoa com a mão lá É. esperando. Não. Era um personagem. Um personagem. Era Aham, personagem mas de águia, grande. enorme. E uma fantasia linda. Sabe, linda. Mas eu não tinha recebido isso. Então, o que eu vou fazer? Não, eu vou barrar essa águia o mais rápido possível, porque ela não vai ficar passeando pela feira. Porque chega um personagem assim, tudo para, né? Sim, sim. E a E eu- feira E cheia, eu falei, né? isso daí, gente, não é uma ação de marketing. Eu não fui reportada disso, não é possível. E eu fui atrás. E fui atrás da águia, e correndo atrás da águia, né? A águia Aí, de correndo e repente, eu você peguei e atrás. parei a águia, né? Você Coloquei minha segurou a cabeça. águia. Segurei a águia. Coloquei a minha cabeça na boca da águia. Eu falei assim: com licença, eu sou a Sandra e estou sabendo dessa ação da águia, né? Você. Quem autorizou, né? Aí eu vi a pessoa assim, de repente eu só enxergava, era uma mulher. Ela começou a ficar vermelha e suando, né? Porque Ah. Dentro de uma fantasia de águia. de águia cheia de pelo, né? Hum. Ela, ai, foi o Tiago, foi o Tiago, nosso assessor de imprensa, né? Eu falei, então tá bom, só peço a gentileza de você ir diretamente pro stand. E Tá. não voar muito por aí. É. Certo. Aí depois a pessoa chegou lá, eu esperei a pessoa fazer a ação que ela tinha que fazer, né? A performance toda. A performance toda, né? E pra depois que tudo eu fosse lá conversar, e nesse meio tempo liguei pro Tiago, e aí, Que né? águia é essa? Né? Que águia é essa? Lá. Bom, enfim, final das contas, quem estava dentro da fantasia da águia era a dona da empresa. Meu Deus, era a sua Não cliente. diga. Era a minha E cliente. você barrando a cliente. Barrei. Sandra. E ela foi de águia. Ela foi de águia. O que acontece? Ela tinha lançado Ah. essa ação dentro da empresa, Que né? era E tinha conversado e todo mundo adorou. Daí ela falou assim: alguém de vocês quer ser a águia? Todo mundo ficou com vergonha. Vou Ela eu. falou assim: eu quero provar para eles que a gente tem que, né, se superar em algumas situações, porque depois ela contratou uma pessoa para ficar de Entendi, águia. Naquele entendeu? momento era Mas Super. ela exatamente queria ela. que esse momento ela queria surpreender. Por isso que ela ficou vermelha e suando Exatamente. mais ainda. Porque você não Eu adequou- também. Nossa. Porque depois, no final das contas, a Aí gente ela- não se conhecia, Tá. né? E no dia seguinte, não, naquela noite, quem é que ia ser, ia estar aqui no podcast? Eu, ela, Aham. a águia, Meu Deus. que eu também não sabia, Que legal. mais duas convidadas, mas foi bem interessante. Tá vendo História só? Isso dos foi um eventos. perrengue. Então, essas são as histórias que a gente acaba descobrindo aqui, porque todos nós temos uma história para contar aqui de feira, porque feira é um caminhão de coisas. Já né? virou praticamente amiga, porque depois dessa Depois a gente não dessa, teve como. Nunca mais. Mas, ó, seu Ismael, não precisa ser tão engraçado e nem ter águia, mas queria saber uma história diferente que o senhor viveu aí ao longo dos anos, que ninguém sabe. Eu não tenho muita história para contar de dentro da feira. Não. Eu lembro que uma vez a Papyrus fez um stand e ela desenhou uma colmeia de papel e tinha que suspender aquilo para o teto. Naquele tempo ainda não podia amarrar as coisas Sim. no teto. Eu lembro que foi uma dificuldade tremenda. Você levantava um lado, caía o outro, desmontava o meio. Ah, No final, eles conseguiram levantar aquilo e deu certo. Mas não me lembro de outros Eles assuntos, demoraram assim. 6 dias Meu para fazer Deus. aquele stand, porque inclusive eles dobraram os papéis, os origamis que iam compor o stand. Nossa. É assim, Era a uma coisa ideia, louca, vou dizer, foi super fantástica. elaborada, eu, foi. eu acho assim, as feiras Né? têm essa capacidade, né, Tem, Ellen, né? de mexer de isso. fazer o. E é a muito coisa- legal quando o cliente ele consegue olhar para o produto dele e falar assim: eu vou colocar o meu produto em tudo. Mas a história da águia, tô ainda pensando nela, que você contou, eu tô aqui Eu gostei pensando. da águia. Super Porque corajosa. E não, então, porque tem umas mensagens aí por trás, né? A águia também, na verdade, é o símbolo da empresa. Tudo bem, Ah. mas tem uma mensagem aí por trás. Por que essa moça foi parar dentro da águia? Sim, O que ela quis dizer teve. com isso? O que Por isso que a marcou? Sandra se enfiou na boca da águia? Pois é, por que que eu me enfio igual?
Tem E coisas... eu me enfiei na boca da águia. Literalmente. Literalmente. E dessa última feira que vocês fizeram, que a gente está falando aqui tão bem desse stand, como é que vocês sentiram o final dela? Vocês saíram de lá satisfeitos, orgulhosos? Alguma coisa nova para fazer para o próximo ano, para a próxima edição? Como que vocês estão pensando essa próxima feira? Ela vai crescer, né? Então, isso é fato. Ela já cresceu. Ela já cresceu, ela vai crescer mais. Então, a gente pensa, eu do lado operacional, eu posso falar mais dessa parte, né? Nós vamos colocar muito mais pessoas à disposição do expositor e do público. Essa pegada digital, eu acho que ela é importante, mas o trato com pessoas é muito mais. É isso que faz a diferença, né? Então, isso a gente pega muito forte. Então, e vai de todos os serviços mesmo, que eu tenho um relacionamento daí muito tete a tete com todos eles que trabalham ali naquela linha de frente, atendendo, ou Sim. limpando, ou fazendo qualquer outro tipo de atividade. Então, vamos aumentar áreas de conhecimento, que a gente vê que isso é muito importante. As pessoas vão em busca não só de conhecer o produto novo, desenvolver um fornecedor, mas sim o que ela pode fazer com aquilo. Tá. Tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. A gente quer também desenvolver nessa parte educacional, lançar para os nossos... Até porque a origem do seu pai está ali, né? É. Né, seu Ismael? Está nesse lugar. essa O senhor parte enxerga isso como uma coisa É. importante. Sim, muito importante. A parte educacional é muito importante dentro de uma feira. Até me surge uma curiosidade. Sebrae. O Sebrae participa de alguma forma na feira com vocês? Participa. Sebrae, participa o Fiesp, com alguns bancos fazendo... Porque se você falou no começo, né, que atende aí muito casal Muito. e que tem uma demanda grande de pessoas que são sua primeira atividade profissional, ou seja, primeiro o empreendedorismo está na veia, né? E para o Sebrae, acho que isso é o trabalho do Sebrae, está aí, né? Ela participa conosco, ela vem junto com o pessoal da Abigraf, Tá. certo? Então ali eles dão toda a assessoria, fazem palestras. Eles vêm com uma van, Se né? eu sou uma pessoa, eu sou público, eu quero vir numa feira e quero investir na área gráfica. Qual o conselho que vocês dariam para mim para que eu viesse para a feira? E o que eu faço? Eu procuro quem? Eu marco agenda? O que você diria para mim, que sou visitante? O que eu deveria fazer se eu tenho intenções de investir e ser um empreendedor nessa área, na área gráfica? A gente deixa com bastante antecedência, né, os ramos de atividade, quais são os clientes, os nossos expositores ligados a cada ramo. Tá. Então, eu acho que é muito importante entrar, baixar o aplicativo do evento, né? Estudar o que cada um faz, para que você faça visitas mais direcionadas e tenha menos distrações, Tá. né? Depois que você resolveu aquilo, o terceiro Aí passo você vai ser não, agora Agora eu vou andar na eu vou feira. andar agora, mas eu acho que é muito importante esse estudo prévio, casando com o que você quer ver, o que você quer ter, porque senão a feira ela distrai a gente. É verdade. Né? Porque ela é E bonita. ainda mais Porque uma é feira demais, bonita, né? é. Você para no... você Ela para é pra ver. contagiante, né? Eu fico perdido mesmo. Eu tentei procurar impressão 3D na feira. Achou? Achei. E aí eu fiquei mais entusiasmado ainda com algumas coisas. Tem uma empresa que fabrica uma impressora que eu tenho olhado bastante. Bambu Lab, pode ser? Sim. 3D Lab também. 3D Lab, que são umas coisas novas porque aí. eles usam material com bambu. Acho que é por isso que... Não, é o fiozinho, né? É o fiozinho. Aquele filamento. Isso mesmo. É um troço muito especial, uma impressora que fabrica qualquer coisa. Que legal. Qualquer E, Sr. coisa. Ismael, antes da gente caminhar para o nosso ping-pong, eu queria saber como que é ser presidente do conselho. Isso é muito chique. Presidente do conselho da PS, presidente do conselho familiar. Olha só, como que é? Conta pra gente. É muito bom, porque ter os filhos que eu tenho, que aprenderam a trabalhar, aprenderam a se respeitar dentro da empresa, entende? A viver a empresa, eu acho que é muito bom, é fácil, é gostoso, é bom ver o entrosamento deles e como eles estão fazendo a empresa crescer.
Que orgulho, né, seu Ismael? Você sabe que a gente trabalha aqui numa empresa familiar e acho que a gente tem um pouco disso também, esse senso de família presente, né? E eu acho que é importante para os colaboradores saberem que vocês também têm essa união. Pode ter certeza disso. É difícil, mas vale a pena. Eu diria que se eu começaria tudo de volta. Ah, sim. Não resta a Vamos menor chegar lá. dúvida. Então a gente vai perguntar de novo isso, mas no final. Agora a gente vai começar o nosso ping-pong. Vai ser a mesma pergunta para os dois. Então vamos começar pelas moças, pela filha. Claro. A Sandra responde, depois a mesma pergunta para o seu Ismael. Esse aqui é o momento Marília Gabriela da meu Cláudia, Deus. sabe? Isso é onde eu me realizo. Realização. É. Mas eu sou tão generosa que eu divido com o Paulo. Então eu pergunto uma e o Paulo pergunta a outra. Bom. Vamos lá, vou começar. Tá preparado, seu Ismael? Então tá Sempre. bom, já veio preparado. Sim. Tá, porque eu sei que a Sandra já vai responder rapidinho, ó. Uma cidade para morar e uma cidade para fazer negócios. São Paulo ou Itu? Itu ou São Paulo? Vamos lá. Negócio São Paulo e tu morar. Você não abre mão de morar em Itu? Não. Mas eu iria para Indaiatuba fácil. Ah, tá. Ó lá. Calma, Paulo, Tamo é sobre tu. Poderia sobre tu. ser essa vizinha. A mesma coisa. Itu para morar e São Paulo para trabalhar. Aqui tem uma pergunta que é capciosa. A Cláudia inventa às vezes, mas vamos lá. Qual é o melhor... Porque agora você vai ficar confuso, você Ai, vai meu ver. Deus. Qual é o melhor parmegiana do Brasil? Muito. Não? Bar do Alemão de Tu. Bar do Alemão de Itu? Bar do Vamos ver Alemão se o de seu Tu. Ismael pensa o mesmo. Também concordo em gênero, número e grau. Olha que o Ô, Caipirão Paulo. em Indaiatuba mandando muito bem Não, também. mas hein? aí eu tenho que falar que eles me apresentaram Mas a a melhor tradição- parmegiana Não, a do tradição. Brasil. Para É lá, quem não é lá. conhece e estiver assistindo, Tem que ir lá. Bar do Alemão em Itu para comer um bom parmegiana. Bom, Aqui fica a propaganda já. sou eu, né? Então, uma frase ou um pensamento que te guia. Empatia. Tudo que eu faço com empatia. Isso é muito importante para mim. Eu tenho que ver o outro. Muito bom. Empatia a gente aprende na vida. Eu aprendi assim que a empatia é a verdadeira conexão com o outro. Sim. A partir do momento que você se conecta com o outro, as coisas vão As coisas acontecendo, né? Seu Ismael? O respeito e fazer sempre o melhor. A gente falou sobre isso esses dias. Um filme ou uma série para assistir? Ou um filme que você marcou? Vamos lá. Um filme, uma série. São muitos, né? Quando vem na cabeça aquele Tá. filme O especial. Espelho Tem Duas Faces. Muito bom. É um filme bem antigo, mas que eu gosto. Eu sempre gostei daquele, eu acho que chama A Vida em Preto e Branco. Olha. Eu acho que era esse. É isso Esse mesmo. daí. Então são dois filmes, é esse e tem um outro que as mulheres começam a trabalhar na NASA, Sim. Estrelas do Futuro, não sei como Eu que sei é o qual que nome é. disso. Esse é mais novo. Então, é mais novo, mas eu achei fantástico aquilo, a resiliência deles ali e a luta que eles fizeram para poder se manter naquele lugar e mostrar que elas elas eram podiam fazer a importantes. mesma coisa ou melhor. E foi na época que... Vê se é o mesmo. Na época que começa a surgir a IBM e tem... Exatamente. Sim. Então temos que saber o nome, Esse hein? filme Vamos é colocar na fantástico. legenda. Isso. Vai lá. Sandra, seu Ismael, um hobby. Jogar vôlei de praia. Olha, vôlei de praia. Descobrimos algo sobre a Sandra. Descobri. Tá vendo? Eu gosto de mexer na minha terra, na minha horta. Ah, muito legal. Esporte. A gente já falou. Então vôlei continuo de- nele. Continuo no vôlei de praia. Vôlei de praia. Qual esporte que o senhor prefere, seu Ismael? Eu já joguei tênis, nadei muito na vida, certo? E hoje sou mais calmo. Hoje hidroginástica, pilates. Mais o senhor por aí. esqueceu mais de falar por de aí. brincar com os netos também, né? Isso não precisa falar, Não eu faço precisa, isso não é? sempre. Todo dia. Então tá bom. Um estilo musical. Estilo musical. Olha, eu sou muito eclética. É difícil. Mas eu gosto muito de MPB. MPB, Música clássica. música clássica. Tenho ouvido agora um cara chamado John Benedetti. Já escutou falar? Sabe que Benedetti é o nome da minha mãe, né? É mesmo? Isso.
Minha mãe se chama Vitória Benedetti. Olha, tem um pianista chamado John Benedetti, que, pelo que eu entendi, que me contaram, ele atuava nesses reality shows americanos e ele é um pianista de banda. E então tem um que ele faz com as músicas de Beethoven em jazz e blues. Olha que legal. Esse vale a pena. Eu escutei no carro. John Benedetti. John Benedetti, vale a pena, fica a dica. Eu vou pular lá embaixo, vamos lá, uma viagem, já que vocês viajam muito, uma viagem, vou começar com o senhor, uma viagem inesquecível. Eu fiz uma viagem esse ano aqui que caiu no colo da gente, na verdade. Nós fomos para o Egito. Olha que legal. Nós passamos 10 dias no Egito, Vivian e eu. E foi realmente alguma coisa inesquecível. Que legal. É muito bonito, vale a pena. Cairo. Eu fui para o Cairo, do Cairo a gente desceu para Luxor, pegamos aquele barco No que Nilo. fica no Nilo e ficamos 5 dias no barco vendo tudo que acontece por lá. Muita coisa para ver, muita história para aprender. É muito profundo, né? E pouco tempo. Aquilo é o começo da civilização, como a gente conhece hoje, né? Mas precisava de mais tempo para viver mais aquilo lá. Eu preciso começar a pensar nas viagens assim para também. entrar. Tem que reservar o Cairo pelo menos 2 dias para visitar museus. Depois fazer o resto das coisas. Entendi. Os museus têm muita coisa. Já fica aqui a dica. Sandra, uma viagem inesquecível? Rio Negro e Solimões. Ali. O Encontro das Águas? Sim, muito. Vale a pena. E é um lugar que me surpreendeu. Eu achei, putz, saindo dessa viagem, eu não vou gostar. Não vou gostar. Sabe quando você vai com a cabeça bem fechada? Amei Manaus, amei ter entrado naquela água, ter visto. E é uma loucura, porque como é que uma não potenciais. mistura com a outra, né? É. E fica aquele friso assim no meio do Mas rio. o friso a gente só consegue ver do alto, viu? Quando a gente está fazendo essa transição, eu achei muito sutil. Não, existe uma sutileza, mas é bacana, né? Como é que uma água não se mistura com a outra? Mas é muito interessante como a vegetação, né, a fauna e a flora, ela muda de um para o outro. Porque um é muito ácido, então não tem muita vida. É né? verdade. Cada um tem a sua característica. Legal. A gente vai encaminhando aqui para a penúltima. Vambora. Uma experiência única, senhor Ismael. Pessoal, profissional. Uma experiência única. É aquela coisa que viveu. Tô aqui. Acho que o Cairo teve um pouco disso, né? Pelo que eu tô percebendo, né? Teve, mas o meu casamento foi uma experiência única. É isso aí. Que lindo. Que E bacana, você, Sandra? gostei. A Uma experiência maternidade, única. né? Acho que a maternidade é algo realmente único. Algo único. Eu vou voltar para você com a Tá última bom. agora. Eu vou deixar o seu Ismael pensando. Mas ele vai ser mais fácil. Sandra, se a gente estivesse agora aqui numa máquina do tempo e a gente pudesse te colocar nela e você ia voltar lá para quando você está lá escolhendo fazer faculdade e você está indo para Campinas, indo e voltando. Se você pudesse voltar lá naquele momento, neste momento, e falasse, encontrasse com a Sandra, o que você diria para a Sandra como uma dica de vida, como um caminho ou como um alerta? Que mensagem você daria para a Sandra indo para a faculdade lá na PUC Campinas? Que ela devia se jogar mais nas coisas, ter menos vergonha. Porque o caminho estava correto. O carrinho escolhido, fazer a PUC, ir para a parte de eventos, mas ela não ficasse tanto no backstage, que ela pudesse colocar um pouco mais a cara dela à prova, mostrar o que ela é. Isso seria uma coisa que eu faria. Ou seja, a gente sempre tenta deixar aqui uma mensagem, né? Então, seria assim, acreditar mais que você pudesse fazer mais? Sim, com certeza. A gente não pode ficar escondido, né? Não pode. Eu tenho muita essa tendência. Para mim é que, tudo bem, estamos aqui nós 4 conversando e tal, mas é difícil. É bem difícil. Entendi. Né? Entendi. Seu Ismael, para o senhor é a mesma coisa, mas assim, eu acho que assim, tem muita coisa que o senhor deve ter encruzilhadas, deve ter encontrado momentos de escolhas. A escolha de vender ou não vender a feira, enfim, muitas coisas que aconteceram. Mas se eu pudesse voltar mesmo para aquele jovem que saiu lá de Itu e veio para São Paulo num momento que era
acho que bem diferente do que é hoje, né? Hoje a gente acompanha tudo pelo celular. Ali naquela época não existia essa possibilidade. O que o senhor pudesse encontrar com o Ismael vindo para São Paulo fazer física? Qual que seria a mensagem que o senhor daria para ele? Continuar sonhando. Nunca parar. Não desistir dos sonhos? Não, nunca. Não é clichê? Não. É de verdade? Eu acredito que sim. Eu sempre acreditei nos meus sonhos, sempre tive vontade de ir para frente e nunca parei de pensar nisso. Foram momentos, de todo jeito, acho que todo mundo na vida tem momentos muito difíceis, mas tem que passar por cima, não olhar para trás e continuar. Se acredita, vai em frente. Não tem como vencer alguém que tenha sonhos e vontades, né? Não. Você sempre vai vencer. É isso aí. Muito bom. Então, Eu vou deixar para a Cláudia fazer o nosso encerramento. Antes de tudo, eu queria agradecer pela confiança. Eu sempre faço assim e é de verdade, porque a gente acaba se expondo um pouco, porque você falou que nós estamos em 4, você está enganada, nós estamos em quase 1 milhão. Pois é. E que pessoas que acompanham, que escutam a gente e que sempre querem buscar e conhecer alguma coisa dos nossos convidados. Então, Sandra, seu Ismael, muito obrigado por essa confiança de vir até aqui. E essa 1 hora passou, olha, já deu 1h10 quase, o tempo passou muito rápido. E eu só preciso agradecer mesmo pela confiança profunda de estarem aqui. Muito obrigado. De verdade. Nós é que agradecemos essa oportunidade para a gente. Foi muito gostoso estar aqui com vocês. Que legal. Da mesma forma, Sandra, obrigado, tá? Ai, muito obrigada a vocês. que bom. Cláudia. Então, encerrando mais um podcast no Centro do Palco, com esse bate-papo super gostoso, com uma família empresária, empreendedora. Vale a pena recomendar para os amigos. A gente espera vocês no próximo episódio, na próxima sexta-feira. Até mais!